Vamos lá de volta, vamos trabalhar agora características da concepção progressista crítico-social dos conteúdos. Lembrando que nós estamos visualizando aqui as características das tendências pedagógicas segundo Libânio. Vamos lá então, galera? Trabalhar tendência pedagógica progressista crítico-social dos conteúdos. Vamos lá. Slide na tela para vocês e nós vamos estudar em cada um nessa pedagogia, na verdade, né? Assim como vimos nas anteriores, vamos visualizar qual o papel da escola, dos conteúdos de ensino, bem como também dos métodos de ensino e da relação professor-aluno. Vamos lá. Qual é o papel da escola na perspectiva crítico-social dos conteúdos? O papel da escola se constitui no seguinte: a difusão de conteúdos é a tarefa primordial da escola nessa perspectiva. E é importante pontuar que esses conteúdos que são passados, né, e que são difundidos, eles não são conteúdos abstratos, mas se constituem em conteúdos vivos, concretos e, portanto, são conteúdos, olha só, indissociáveis das realidades sociais. Ou seja, a escola é valorizada como instrumento de apropriação do saber. E nessa perspectiva, tudo aquilo que for trabalhado deve ser de modo indissociável, ou seja, deve estar ligado à realidade dos sujeitos sociais, aqueles que estão na escola. Outro ponto, já comentei, que é a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber, é o melhor serviço que se presta aos interesses populares. Nessa perspectiva, a atividade da escola é uma atividade que busca aí promover, na verdade, uma superação da experiência do aluno de uma visão sincrética para uma visão sintética. Se o objetivo é trabalhar conteúdos indissociáveis das realidades sociais, das realidades dos sujeitos, a ideia é partir daquilo que os sujeitos já sabem para iniciar o processo de aprendizagem. E a partir do momento em que a escola parte desse conhecimento que o aluno já sabe, então a ação mediadora da escola aí vai ser superar uma visão sincrética, uma visão fragmentada do conhecimento, para uma visão sintética, uma visão mais unificada e mais elaborada do conhecimento, tá certo? Vamos lá prosseguindo agora a falar sobre como são os conteúdos de ensino nessa perspectiva. Na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, os conteúdos eles são culturais, os conteúdos eles são culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais. Observe que valoriza o saber elaborado, valoriza os conteúdos que historicamente foram acumulados, né? E parte desses conteúdos para trabalhar, para efetivar o processo de ensino-aprendizagem. E sempre lembrando que esses conteúdos eles estão em diálogo com as realidades dos sujeitos. Porque na perspectiva da pedagogia crítico-social dos conteúdos, não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados. É necessário que eles sejam bem ensinados e que sejam aprendidos pelos estudantes, né? Por isso afirmar e por isso essa defesa de que esses conteúdos devem estar ligados à realidade do sujeito e deve ter uma significação para o sujeito. Como são vistos os métodos de ensino nessa perspectiva? Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber artificial depositado a partir de fora e nem do saber espontâneo, mas eles nascem aí de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber e relaciona a prática vivida pelos alunos com os conhecimentos propostos pelo professor. Essa perspectiva assemelha-se, por exemplo, à perspectiva histórico-cultural, que vai levar em conta o processo histórico-cultural não, histórico-crítica, que vai levar em conta o processo de construção do conhecimento, que deve partir da prática social inicial do sujeito e deve findar em sua própria prática social. A ideia é partir de superar uma experiência sincrética, uma visão fragmentada do conhecimento, em busca de uma visão
é sintética, uma visão mais elaborada e mais unificada do conhecimento. Vamos lá, uma próxima pontuação, como é a relação professor-aluno nessa pedagogia. Quanto à relação professor-aluno, podemos pontuar que o professor ele é visto como mediador, o papel do adulto ele é insubstituível, mas acentua-se também a participação do aluno no processo. Então, o professor não é visto como sendo o detentor do conhecimento, o professor não é visto como sendo o detentor do saber, o professor ele é visto como alguém que vai mediar o processo. Essa pedagogia entende a necessidade de alguém para mediar o processo de ensino-aprendizagem. E essa mediação deverá ser realizada pelo professor, mas levando em conta a participação do aluno. Então, aplica ao sujeito também essa condição de alguém ativo no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, terminamos aqui as nossas pontuações sobre as principais características das tendências pedagógicas. Observe que o nosso curso é um curso de exercícios, mas eu resolvi aqui dar esse bônus para vocês, trazendo aqui essa abordagem de pontos principais, de elementos pontuais de cada tendência. Agora, a partir do próximo bloco, nós vamos iniciar a nossa resolução das questões. Espero vocês lá!